Então a gente não quer fazer o que a gente precisa fazer agora, isso está amarrando a nossa vida por décadas. Porque se eu não quero fazer aquilo que a palavra tem me direcionado, se eu não quero me submeter àquilo que Deus tem me direcionado, seja um marido assim, seja uma esposa assim, seja um cristão verdadeiro. Eu estou amarrando a minha vida, estou no mesmo lugar há 10 anos, há 15 anos, até mais. Então muitas pessoas, infelizmente, não estão dispostas a entregar nada. Não estão dispostas a desaprender o velho e reaprender da forma certa. Porque uma nova vida não cabe com uma mente velha. Não dá para falar, eu tenho uma nova vida pensando igual, pensando do jeito de sempre, nunca que vai mudar alguma coisa. Aqui no terceiro. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar aos céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Então veja aqui, ó o foco. Olha o foco, fica aqui, não vou. Você sabe que ele vai embora, né? Você sabe que Deus vai levar ele, né? Não, eu sei, mas não quero falar nisso. Ou seja, eu estou focado na coisa certa. Eu não vou ficar falando de assunto que não é o momento. Eu não vou ficar falando de coisas que não é para agora. Eu não vou pensar nisso agora. Eu não vou ficar sofrendo por antecipação. Quero que Elias vá embora? Eu não quero. Vai ser difícil? Vai. Mas não é o momento. Eu não vou ficar aqui sofrendo. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E quando ele for, o que vai ser de mim? Não falem nisso. Não falem nisso. Eu tenho um objetivo aqui. Eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu tenho uma visão. Então Eliseu, o que ele mostra? Que ele sabia o que ele queria. Ele não estava lá fazendo um passeio com Elias, que nem era um bom passeio. O Elias era uma pessoa que nem era das mais agradáveis ali de se conviver, a gente percebe. Mas era aquilo que ele precisava. Ele precisava aprender, precisava ter resiliência, se tornar uma pessoa diferenciada e precisava de uma pessoa como aquela. Então eu tenho foco. Eu vou manter no lugar certo, eu vou falar da coisa certa, eu tenho que pensar a coisa certa. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim. Chegou o momento dele pedir. Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Então veja. Se alguém te perguntar, o que você quer? Será que você sabe dizer? Às vezes não. Às vezes a gente não tem clareza do que a gente quer. Quando ele teve uma oportunidade que Elias abriu para ele, ele falou: eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Então ele sabia o que ele queria desde sempre. Eu quero o dobro do teu poder. Eu quero o dobro do seu poder. Eu abri mão da minha vida para seguir esta visão. Eu abri mão da minha vida porque eu quero o dobro do que você tem. E a gente vai ver aqui na frente. Pedido difícil esse seu, hein? Elias disse que era difícil. Quantas vezes que a gente escuta coisas que dizem que é difícil e a gente desiste? Imagina o Eliseu.
O Elias fala para ele, isso daí que você pediu é difícil. Aí Eliseu mimizento fala, puxa, que injusto. Eu estou aqui há tanto tempo com você e você fala que não dá? Quantas pessoas que vivem desse jeito? O mimizento, o fracote, o sem resiliência. Ouve uma notícia, dizem para ele que não dá, dizem para ele que é difícil, dizem para ele que não é para ele. E ele fala, puxa, que chato, que triste, que desanimador, que situação, né? Mas ele não. Eliseu não. Eliseu não era desse tipo. Eliseu já era uma pessoa que já tinha mostrado que ele era casca grossa, que ele era resiliente. Ele não ficou pensando, como assim, Elias? Como assim você vai embora? Como é que eu vou perder tudo? Como é que eu vou? Eu larguei mão de tudo, como é que eu... Não, ele não pensou nisso. Eu não vou perder, ele não tinha essa opção. E se eu perder, e se eu não tiver? Não, ele não tinha essa opção. Eu vou estar com você. Eu estarei com você até o último momento. Eu não vou perder, eu vou estar no lugar certo, na hora certa. Ele mostrou que ele era um homem forte, ele é um homem determinado, um homem focado. Ele mostrou para Elias, eu estarei no lugar certo, eu estarei na hora certa, eu estarei fazendo a coisa certa. Eu vou pagar o preço certo. Por quê? Porque eu tenho visão. Então Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Deus queria muito para a vida de Eliseu. Mas isso não vai acontecer se eu não aprender a reagir de modo diferente da maioria. O que a maioria faz quando ela recebe uma notícia ruim? Ela fica triste, ela desanima, ela para. Eu nunca vou ter um resultado diferenciado fazendo o que a maioria faz. A maioria desiste, a maioria para, a maioria não tem visão. Por isso que a gente sempre fala, pessoal, todo culto praticamente a gente fala, tenha visão. Tenha visão. Os painéis são para que a gente tenha visão. Você tem que ter o seu painel. Você precisa ter o seu objetivo de vida. Eu quero chegar a isso, eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso, eu quero ser um mantenedor disso, eu quero ser uma pessoa abençoada para poder fazer isso. Senão a gente vive um dia após o outro, e daqui a 10, 20, 30 anos a gente está no mesmo lugar. Com menos energia, com menos tempo, com menos disposição e com mais frustração. E Deus não quer isso para nós. Eliseu passou por muitos testes para chegar até aquela posição. Nós temos passado por muitos testes para poder ocupar um lugar alto. Então quem tem visão de Deus não fica olhando para a dificuldade, ele olha para o alvo. Ele não fica olhando, meu Deus, olha que difícil, olha que complicado, nossa. Não, eu estou com foco. Qual é o meu alvo? Qual é a minha visão? Qual é o meu objetivo? Ele olha para o objetivo. Eliseu ficou até o último minuto com Elias, porque ele era focado. Ele não ia abrir mão dos sonhos dele, dos objetivos dele. Então, pessoas determinadas, focadas, elas mostram para Deus, Senhor, eu quero mais, eu quero viver mais. Porque falar que eu quero, falar que eu desejo, falar que eu sonho, é uma coisa. Agir de modo diferente, para atrair esse favor, aí outra coisa. Então essa tem que ser a nossa análise. Qual é a vida que você realmente quer viver? Falar que a gente quer viver uma coisa, a gente fala. Mas as nossas obras, lembra do exemplo do pastor e do fortão? Eu falo uma coisa, mas como que é meu estilo de vida realmente tem me conduzido para qual o resultado? Eu tenho buscado qual vida? Enquanto a gente ficar pesando o custo das coisas, a gente não vai desfrutar dos benefícios. Tem gente que pesa, nossa, mas está difícil, é o custo. Mas qual o benefício que você vai ter? Qual o benefício? Que é o exemplo que eu dei ontem. Um atleta olímpico, ele pesa o custo e o benefício.
do que ele tem que fazer. Qual é o benefício? Ele quer chegar onde? Ele quer ser uma medalha olímpica de ouro, um atleta olímpico. Ele dorme pouco, ele treina muito, ele sente muitas dores, às vezes lesiona, mas ele é regrado, ele é disciplinado, ele é focado. Ele tem dores, ele tem desafios, mas ele tem um alvo. Mas tem pessoas que, para estar viva, para sobreviver, toma 30 comprimidos por dia. Ela sente dores também, ela tem problemas também, mas ambos são dores, ambos são situações, ambos são preços que eu decido pagar. Mas um está me levando a uma glória, outro está me levando a uma vida pequena. Então são dores, são escolhas, são desafios. Fazer uma coisa vai me exigir alguma coisa, fazer a outra vai me exigir também alguma coisa. Nada vem sem uma dor, nada vem sem um desafio. Eu só preciso saber o custo, o benefício que eu estou tendo pagando por esse custo. Qual é o benefício que eu estou tendo vivendo esse tipo de vida? Então eu estou entendendo, não, se eu abrir mão disso na minha vida, é para algo melhor, para algo superior. Eu não estou abrindo mão de uma vida para algo inferior, não, é para algo melhor.